O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Ok, então vamos começar mais uma palestra dentro aí desse ciclo de palestras em saúde digital, ciclo este desenvolvido pelo NUTEDES, o Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da Universidade Federal do Ceará. Hoje nós temos como tema a abordagem da síndrome demencial na pessoa idosa e temos a honra de contar com a participação de 2 colegas médicos geriatras aqui da Universidade Federal do Ceará. Temos aqui a doutora Daniele Pessoa. Daniele Pessoa Lima é médica assistente do Serviço de Geriatria do Hospital Universitário Walter Cantídio e também pesquisadora na área de geriatria e com especial foco nas síndromes demenciais e doença de Parkinson. E o professor Arnaldo é aqui do Departamento de Medicina Clínica da Universidade Federal do Ceará e vinculado à disciplina de geriatria. Então, nós vamos começar a conversar um pouco sobre a abordagem da síndrome demencial na pessoa idosa. Tivemos a oportunidade de participar de uma palestra onde nós destacamos o envelhecimento populacional do Brasil e o impacto que o envelhecimento populacional traz e vai proporcionar cada vez mais nas próximas décadas para os serviços de saúde, para a abordagem clínica, para a prática dos profissionais de saúde. E hoje nós vamos conversar sobre um dos principais desafios que surgem, particularmente com o envelhecimento da população, que são as síndromes demenciais. Então, a gente vai começar definindo o que é a síndrome demencial, o que é a demência. Então, vamos iniciar com a Daniele. E aí eu queria, Daniele, que você falasse assim, brevemente o que é demência, né? Quais são os principais critérios diagnósticos da demência, da síndrome demencial. Então, primeiramente, eu quero agradecer o convite, me sinto muito honrada de estar aqui e respondendo à pergunta, né? Então, a síndrome demencial, ela é uma síndrome clínica, né? Que é um conjunto de sintomas, onde você pode fazer a abordagem numa história, numa anamnese, onde você vai identificar declínio em domínios cognitivos. E esses declínios, eles têm que ser frequente, né, algo que realmente está acontecendo com frequência e interferindo no cotidiano daquele paciente. Tá? Então, síndrome demencial requer que a gente tenha um prejuízo de pelo menos 2 domínios cognitivos. Né? Na doença de Alzheimer, a gente sabe que a memória recente, a memória episódica recente, é o principal domínio afetado, mas outro domínio cognitivo, né? E esse outro domínio cognitivo, geralmente,
eles são função executiva, né? Função executiva que envolve julgamento, envolve resolução de problemas, realização de tarefas, né? Tudo que tem uma sequência, um planejamento de tarefas, né? Também, além da função executiva, pode ter alteração visoespacial. Outro domínio cognitivo que pode estar afetado é a linguagem. E também as alterações comportamentais. Existem também, lógico, algumas demências que podem trazer alterações de linguagem logo no começo, logo no início. Então, qualquer síndrome que eu tenha 2 domínios cognitivos comprometidos, e isso é grave o suficiente para fazer com que a pessoa não seja mais a mesma, né, ela não consegue mais resolver problemas mais complexos, ela tem dificuldade na hora de fazer pagamentos, na hora de gerenciar suas finanças, ela tem dificuldade para sair de casa, encontrar alguns lugares. Ou então, numa senhora, né, que vive no lar, ela tem dificuldade na hora de cozinhar, coloca o sal mais de uma vez, esquece a panela no fogo com frequência, queima a comida, tem dificuldade no manejo dos medicamentos. Tá? Então, quando tem essa interferência nas atividades instrumentais do dia a dia, a gente classifica como uma síndrome demencial. É importante aqui salientar que a gente tem que procurar comprometimento em atividades mais complexas. Né? Então, as atividades de autocuidado, que são consideradas atividades básicas de vida diária, elas vão ser acometidas mais tardiamente. Né? Então, para a gente fazer um diagnóstico mais precoce, a gente tem que perguntar por atividades mais complexas, para poder fazer um diagnóstico, né, com uma maior sensibilidade e também de forma mais precoce. Quando a gente tem um comprometimento cognitivo sem interferência no dia a dia, aí a gente chama de comprometimento cognitivo leve, né, ou um transtorno neurocognitivo leve, né, que pode ser do tipo amnésico ou não amnésico, ou seja, pode ter a memória recente ou não, pode ter mais de um domínio, e lógico que esses pacientes precisam de uma atenção especial, de um acompanhamento, porque eles têm um risco maior de evoluir para uma demência. Muito obrigado, Daniela. Então, Daniela, a gente poderia dizer que poderíamos definir demência como uma síndrome em que há um tripé, né, de alterações cognitivas, o comprometimento desses domínios cognitivos que você falou, memória, linguagem, orientação temporal, espacial, etc. O outro elemento seria as alterações comportamentais, né, que são diversas, alucinação, delírio, e o comprometimento da funcionalidade. Então, esses 3 elementos aí definem a síndrome demencial. E a gente vai ver mais adiante que, a depender do tipo de demência, pode haver o predomínio de mais de um desses elementos, ou somente um, por exemplo, determinadas síndromes demenciais, o elemento que chama mais atenção é o comportamental, em outros o elemento que chama mais atenção é a disfunção cognitiva, o comprometimento mnésico, e outros a funcionalidade é a primeira coisa que chama atenção. Então, nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Não é? Então, eu queria passar aqui para o Arnaldo, para ele falar um pouco sobre o impacto das demências, né? Vamos falar um pouco sobre a epidemiologia das demências, a dimensão deste problema no mundo, no Brasil, tá, ok? Para a gente entender a importância que é a abordagem deste tema, a importância que que são as síndromes, que tem as síndromes demenciais na agenda da saúde pública no Brasil, né? Então, é fundamental que a gente entenda que as demências hoje é uma das prioridades em termos de saúde pública no Brasil. Por quê? Então, eu queria que o Arnaldo contextualizasse um pouco, falasse um pouco sobre os dados epidemiológicos das demências aqui no Brasil e no mundo. Né? Perfeito, muito obrigado, professor João, muito obrigado, professor Luiz Roberto, pela oportunidade. Realmente, como o professor João falou, né, as demências estão aí entre os grandes desafios da saúde pública do século XXI. Né? Isso por 2 motivos principais. O primeiro, devido ao envelhecimento,
da população, a gente está tendo um envelhecimento cada vez mais acelerado. Por exemplo, do Brasil, a gente está falando de um aumento significativo a ponto de, nos próximos 25 anos, né, a gente tem um percentual bem elevado de pessoas idosas, e também por conta da alta prevalência dessa condição nesse extrato da população, nesse extrato etário, né? Só para a gente ter uma noção, existe realmente estatística mundial dizendo que 55 milhões de pessoas hoje no mundo vivem com demência. Então, é um número expressivo. Dentre esses 50 a 60%, a grande maioria é demência da doença de Alzheimer. Daí, realmente, o grande esforço em diagnosticar e cada vez mais ir atrás de novos tratamentos para essa condição, né? Então, realmente é uma condição bem prevalente. E estima-se que essa prevalência, ela, inclusive, vai triplicar até 2050, né? Ou seja, a perspectiva é que realmente seja um grande desafio para a saúde pública. No Brasil, esse número absoluto se aproxima aí de 1,2 a 1,5 milhões, a estimativa realmente de pessoas com demência no Brasil. E, obviamente, que isso acaba forçando o sistema não só de saúde, imaginando que essas pessoas precisam realmente de assistência, muitos deles não estão diagnosticados, daí realmente ser o grande desafio da saúde pública. Desafio número 1, identificar essas pessoas. Outro grande impacto no aspecto realmente não só assistencial, mas social, tendo em vista que existem demandas sociais importantes dessa população, e a gente muitas vezes não está preparado para isso, né? Isso gera um custo muito alto, tendo em vista que muitas dessas pessoas já não vão mais poder trabalhar e vão precisar de outros tipos de assistência, assim como também das pessoas que convivem, né, com as pessoas com demência, tendo em vista que muitos se tornam cuidadores chamados cuidadores informais, ou seja, uma pessoa que é produtiva, mais jovem, que deveria estar trabalhando e, na verdade, nesse momento, está tendo que se tornar um cuidador, muitas vezes sem um treinamento. Então, realmente é um desafio grande da saúde pública, tendo em vista que a gente tem toda essa importância do ponto de vista numérico e essa importância do ponto de vista logístico, né, de saúde e do aspecto social. Então, realmente, vem a calhar a importância desse problema para a atenção primária, né? Então, é importante realmente o médico generalista sair da faculdade, ou então durante a sua formação, após a faculdade, ter uma noção de como identificar esses pacientes, né? E como dar os primeiros encaminhamentos, né? Então, acho que isso é fundamental. Muito importante, Arnaldo. Arnaldo, e você fala aí da importância da detecção, da identificação das pessoas que estão com demência, né? E aí a gente pode comentar um pouco sobre o subdiagnóstico, né? Infelizmente, é uma condição subdiagnosticada, tem dados aí mostrando que até 70% dos casos de demência, são dados inclusive, são estimativas aqui no Brasil, podem ficar sem diagnóstico, portanto, são pessoas que estão lá com a condição, mas não vão poder, né, serem acompanhadas clinicamente, não vão poder, eventualmente, serem beneficiadas com os medicamentos, os fármacos e outras intervenções, as intervenções não farmacológicas, né? Então, esse é um aspecto importante. E o outro aspecto importante, além da identificação das pessoas com demência, é a prevenção, né? O que é que a gente poderia fazer para reduzir o número de casos de pessoa com demência e, consequentemente, diminuir o impacto, né, previsto aí em termos de aumento de número de casos de demência para o sistema de saúde, né? E aí eu queria que a gente conversasse um pouco sobre os 12 fatores de risco, né? Tem sido muito discutido esses 12 fatores de risco, que eu vou falar aqui, né, que seriam, né, baixa escolaridade, hipertensão arterial, perda auditiva, obesidade, traumatismo crânioencefálico, abuso de álcool, depressão, inatividade física, diabetes, poluição do ar, tabagismo e isolamento social. Então, se estima que no Brasil, 48% dos casos de demência são atribuíveis a esses 12
a esses 12 fatores de risco, e nós sabemos que são fatores de risco potencialmente modificáveis, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. A Daniela também pode comentar algo a respeito, porque eu acho que isso é de extrema importância para quem atua, particularmente para quem atua na atenção primária de saúde, que é o locus privilegiado para a gente desenvolver estratégias de prevenção das demências. Perfeito. Na atenção primária é fundamental a ação do médico, né? Primeiro, em orientar a população, né, do ponto de vista da educação e saúde, a suspeitar dessa condição, das demências, né? Como o professor João falou, muitas vezes essas condições são associadas ao envelhecimento natural, né? E não são. Ou seja, o paciente que tem um esquecimento mais significativo, ele deve ser identificado precoce e encaminhado realmente para o tratamento adequado. E outro aspecto importante, fundamental da atenção primária é a prevenção, né? Como foi falado, 48% dos casos de prevenção, você poderia ter, né, tem fatores ali de risco que são facilmente abordados na atenção primária, inclusive desde o começo da vida, ou seja, já o jovem em relação à questão da educação, né? A educação é fundamental, a identificação de condições crônicas, então controlar bem a pressão arterial, controlar bem os níveis glicêmicos, né? E a obesidade, identificar precocemente aquele paciente que tem um quadro depressivo, saber tratar ele de forma adequada, isso é uma forma também de prevenir demência, né? Assim como também saber abordar de forma adequada o tabagismo, reforçar que a importância de parar de fumar não é só para a questão pulmonar, questão cardiovascular, questão das neoplasias, mas até mesmo da questão das demências, né? Então, a atenção primária é fundamental aí, inclusive nesse nível, né? Se preocupar com a perda auditiva. A gente sabe que a perda auditiva, apesar dela ser prevalente na população idosa, ela tem um impacto a longo prazo, que é a questão do déficit cognitivo, né? E é interessante que muitas vezes a pessoa diz, olha, mas o aparelho auditivo, eu estou escutando as coisas, eu consigo escutar, mas às vezes o detalhe, a informação ali que muitas vezes que precisaria, né? E que aquele detalhe, aquele diferencial do som é que realmente faz o estímulo do sistema nervoso central, o estímulo cerebral que é importante, né? E um aspecto fundamental que é a inatividade física, né? Que tem a ver não só com a obesidade, doença cardiovascular, mas também com a parte cognitiva. Então, é fundamental saber orientar a atividade física através de exercício aeróbico, exercício resistido. A Daniela depois pode também falar um pouco sobre isso, né? Então, esses fatores de risco são facilmente identificados na atenção primária, né? Eles podem ser realmente abordados, inclusive ter um impacto importante em relação à prevalência dessas doenças lá na frente, né? Então, não adianta a gente ir atrás só de identificar a demência lá na fase já instalada, como também saber identificar os seus fatores de risco, que são modificáveis em boa parte dos casos, né? E complementando, Arnaldo, nós temos já evidências, né, de alguns países, Estados Unidos e alguns países europeus, onde realmente nós estamos observando uma redução da incidência de demência por conta do controle de algum desses fatores de risco, particularmente os fatores de risco cardiovascular, não é? Daniela, você queria comentar alguma coisa a respeito? Eu estava, na verdade, ansiosa para comentar sobre isso, né? Então, uma doença que tem um impacto social, um impacto também na qualidade de vida da pessoa tão grande, e estávamos, né, há muitos anos procurando tratamento e já avançamos muito em relação ao tratamento, mas a gente se animou muito com essas novas evidências de que quase metade dos casos podem ser prevenidos, né? Então, isso veio de alguns estudos, desde 2017, né, que o Lancet Commission começou a fazer estudos tentando procurar fatores de riscos modificáveis para a demência, e aí eles foram atualizando. O professor João falou de 12 fatores de risco, né, que foram de 2020, e em 2024 foram acrescentados mais 2 fatores, que é o colesterol LDL e a perda visual na terceira idade. E eu queria aqui comentar
que a maioria desses fatores de risco, eles são preveníveis numa faixa etária de meia idade, né, em torno de 45 a 65 anos, tá? Então, realmente, a gente tem que trazer esse conhecimento, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa trazer isso para a sociedade, tá? Então, o fator de baixa escolaridade, ele tem uma influência mais na infância, né? Então, é lógico que também é um problema de saúde pública, né? A educação, a baixa educação aumenta o risco de demência. E aí, na faixa etária de meia vida, né, inclusive na qual eu já estou, né? Então, a gente tem que investir em exercício físico, em não ter obesidade, em não ter excesso de álcool, tabagismo, controle da pressão arterial, diabetes, quer dizer, tudo que a gente já sabe que faz parte de um estilo de vida saudável para eventos cardiovasculares, são também prevenção da demência, de Alzheimer e de outras doenças degenerativas, né? Até a doença de Parkinson também, várias outras doenças, têm uma associação muito grande com um estilo de vida que não é adequado, né? Então, a gente precisa realmente dar uma atenção especial à questão da alimentação saudável, né? Uma alimentação o mais perto, né, da dieta do Mediterrâneo. É lógico que, principalmente a gente aqui no Nordeste, nossa dieta é muito diferente, a nossa condição também econômica não é a mesma, mas dá para a gente fazer adaptações, né, em relação a trazer mais produtos naturais, mais frutas, mais verduras, né. Eu estava ouvindo alguns comentários, podcasts sobre o azeite, né. O azeite para a nossa população é caro, mas temos o abacate e outras fontes de óleos vegetais, a linhaça, que também são fontes de vegetais saudáveis e protetoras, né? Temos as castanhas, os nozes, as frutas vermelhas, o nosso peixe, né? Então, dá prioridade à carne branca, evitar os ultraprocessados. Então, essa ênfase precisa ser dada porque a nossa população está envelhecendo e 2050 vai ser algo muito difícil do ponto de vista econômico lidar com tantas pessoas com doença degenerativa, né? Então, do ponto de vista social, econômico, isso é muito grave, né? Então, nós precisamos investir realmente na prevenção, né? A deficiência auditiva, né? Engraçado que eu, como geriatra, quando eu vi esse relatório do comitê do Lancet, eu fiquei, nossa, mas isso daí eu já percebi há muito tempo como geriatra, né? Então, a gente na geriatria, antes disso, já dava muita importância à questão sensorial da audição e da visão, né? Então, as oportunidades que um idoso tem, a falta de informação, a perda de estimulação cognitiva quando ele tem uma deficiência sensorial, isso aumenta o risco e é totalmente, né, prevenível, né? Então, principalmente as cataratas, né, que a gente pode intervir, as retinopatias diabéticas, tudo isso tem um efeito muito grande, né? E a poluição também do ar, né? Eu acho que o senhor já falou também, né? Enfim, é um conhecimento extremamente importante que foi reproduzido num estudo brasileiro, que é o estudo ELSA, que é uma das maiores coortes, né, epidemiológicas do Brasil, e que, inclusive, no Lancet, eles falam de 45% de redução em 2024, mas na nossa população é 48% de redução. E os fatores de risco que foram mais importantes na nossa população foi a questão educacional, a hipertensão, né? E também a questão da saúde cardiovascular. Ok, Daniela, você enfatizou muito bem aí a questão da escolaridade, né? E é importante a gente lembrar, né, que temos 10 milhões aproximadamente de jovens no Brasil fora da escola, né? Então, quando eu vejo notícias, né, de programas, de políticas voltados para
o aumento, né, do número de jovens nas escolas, número de jovens estudando, eu acabo entendendo que isso é realmente uma medida fundamental, dentre vários outros benefícios, é uma medida fundamental para a redução de casos futuros de demência, né? E temos também o desafio da evasão, né? Que é assegurar que aqueles que já chegaram na escola permaneçam estudando, e as dificuldades são imensas, e políticas nesse sentido que possam evitar a evasão escolar também são fundamentais, em última análise, para a redução da incidência potencialmente de demência no Brasil, né? Então, eu vou passar agora vamos falar um pouco sobre as manifestações clínicas, mas antes disso eu queria que vocês comentassem sobre os principais tipos de demência. O Arnaldo já adiantou que a doença de Alzheimer responde por aproximadamente 60% dos casos de demência, né? Mas nós temos outros tipos de demência. Eu queria rapidamente que a gente comentasse sobre os 4 principais tipos de demência. Vamos falar rapidamente sobre a doença de Alzheimer, a demência vascular, a demência com Corpus-Levy e a demência frontotemporal. Quem gostaria de começar? Você pode começar. Faça aí rapidamente, Arnaldo, uma descrição das principais características clínicas desses 4 tipos de demência, e aí a Daniele, posteriormente, pode complementar. Pronto. Começo falando de 2, né? A demência da doença de Alzheimer, que é caracterizado principalmente, né, em 95% dos casos, pelo comprometimento da memória, né? Então, é aquele comprometimento da memória, principalmente a memória recente, a dificuldade em registrar uma nova informação, né? Atrelado a isso, comprometimento também de outros domínios da cognição que podem acontecer, comprometimento da linguagem, né? Dificuldade realmente em lembrar palavras, por exemplo, né? Comprometimento da função executiva, que a doutora Daniela já falou, ou seja, a capacidade de planejar e executar uma ação direcionada para algum objetivo, ou seja, preparar um bolo, preparar uma comida, que antes sabia fazer com muita facilidade, agora não sabe realmente a sequência e não consegue fazer, né? Atrelado a isso também, alterações comportamentais que podem acontecer, né? Não só apatia, como também sintomas depressivos, ou comportamentais como agressividade, agitação ou delírios também, né? Ok? Isso é importante a ponto de afetar, inclusive, o cotidiano dele, a capacidade dele viver sozinho, dele participar ali de atividades habituais que fazem com que ele possa ser funcional do ponto de vista da sociedade, né? Muito bem. Mas a gente tem outros tipos de demência também. A demência vascular, né? Seria a segunda mais frequente na população. Ela está associada a sintomas, eventos cerebrovasculares, seja eventos grandes, ou seja, após um grande AVC, alguns acometendo regiões específicas, como, por exemplo, lobo temporal, mas também lesões microvasculares, que vão afetando ali a memória, a função executiva, principalmente, e vão piorando. Ela se instala rapidamente, né, após episódios, né, e depois ela vai piorando à medida que o paciente pode ir tendo novos episódios vasculares, né? E que, obviamente, está associado aí à doença aterosclerótica, a fatores de risco como doenças cardíacas, hipertensão, dislipidemia, diabetes, fibrilação atrial, né? Então, se a gente for pensar, essas aí seriam 2 demências realmente mais prevalentes, né? A doutora Daniele pode falar das outras, né? Bem, o Arnaldo chamou aí a atenção para esses 2 tipos de demência, né? A doença de Alzheimer e a demência vascular. Lembrando também que temos aí a demência mista, teoricamente, provavelmente é o segundo tipo mais comum, não é? É uma junção das 2 coisas. A doença de Alzheimer, tipicamente com essa evolução insidiosa, né, Arnaldo, em que o que predomina é o comprometimento de memória, embora possamos ter variantes, mas são menos comuns. Nessas variantes, o comprometimento de memória não chama tanto atenção, mas isso é uma minoria dos casos, né? Na maior parte dos casos, a gente tem uma doença que se caracteriza principalmente pelo comprometimento minético e uma evolução insidiosa.
Aí temos a demência vascular, que pode ter essa evolução também insidiosa, até muitas vezes mimetizando a doença de Alzheimer, mas costuma ter essa evolução tipicamente em degraus, em que o paciente ele passa um período estável do ponto de vista da cognição, e em um determinado ponto do tempo ele claramente piora do ponto de vista cognitivo, depois estabiliza e vai descendo como se fosse um degrau, né? Mas temos também a instalação aguda, né? A demência vascular tipicamente dos AVCs, né? Elas instalam aquela apresentação mais aguda. Então, são os dois tipos de demência mais comuns, e já adiantando, na investigação por imagem, a gente pode ter pistas para elementos no exame de imagem que podem sugerir um diagnóstico ou outro, né? A depender dos achados na imagem, que daqui a pouco nós vamos comentar. Mas, assim, também temos como de extrema importância a demência com corpus de Levy e a demência frontotemporal, que eu queria que a Daniele comentasse um pouco, né? Então, das demências degenerativas, né, como o professor João falou, né, nós temos a demência da doença de Alzheimer, temos a demência por corpúsculo de Levy e a demência frontotemporal, né? Na demência por corpúsculo de Levy, é importante procurar 3 sintomas que são considerados sintomas maiores, né? Ou então sintomas cardinais, sintomas muito importantes, que é o comprometimento cognitivo, lógico, que geralmente na demência de Levy tem um curso flutuante, né? Então, é comum a família falar que tem momentos do dia que o paciente está muito lúcido, está bem atento, está bem mais tem uma interação melhor. Em outros momentos ele está mais confuso, mais calado. Além do comprometimento cognitivo, sintomas parkinsonianos. Então, na demência de Levy, existem sintomas de bradicinesia, tremor, rigidez do tipo roda denteada e instabilidade postural. Tá? Então, nesse momento, é importante fazer uma avaliação, né, na história clínica do período em que esses sintomas aconteceram, né? Então, quando essa diferença, né, quando esses sintomas aparecem com um intervalo de até 1 ano, né, lógico que existe variação em relação a esse tempo, mas quando eles acontecem mais simultaneamente ou muito próximos, né, você vai pensar em demência de Levy e não na doença de Parkinson, né? Então, tem essa questão aí que precisa ser bem avaliada numa história clínica, que traz a importância, né, de um bom informante para entender quando as coisas aconteceram, né? E o terceiro sinal seriam as alucinações visuais, né? Então, as alucinações visuais na demência de Levy, elas são muito importantes porque elas são precoces. Então, é outro sinal que ajuda muito a fazer o diagnóstico, porque elas estão também no início do quadro e elas são alucinações muito bem estruturadas, né? Então, não é aquela ilusão, né, o vulto, né? Geralmente o paciente ele vê pessoas, né? É muito comum ver pessoas que já morreram, né? Ou também ver animais, tá? Então esses 3 sinais são extremamente importantes, né? E aí é importante fazer a diferença que, por exemplo, uma síndrome parkinsoniana que após uma média de 8 anos evoluiu para a demência, aí a gente tem uma demência da doença de Parkinson. Mas se eu tenho uma síndrome parkinsoniana que já vem, né, próximo ou ao mesmo tempo de uma síndrome demencial, eu vou pensar em demência por corpúsculos de Levy. A alucinação pode estar no Alzheimer? Pode, mas ela vai ser mais tardia e geralmente em pacientes com deficiência visual, né? A alucinação visual pode estar na doença de Parkinson também, mas também numa doença de Parkinson mais tardia e é inclusive um sinal de que esse paciente está evoluindo para a demência, né? E outro sintoma que é também um sintoma de suporte para o diagnóstico da demência de Levy é o transtorno comportamental do sono REM,
tá? Inclusive, o transtorno comportamental do sono REM, ele é um sintoma prodrômico de doenças neurodegenerativas causadas por sinucleinopatias, né? Que aí entra doença de Parkinson, demência de Lewy e atrofia de múltiplos sistemas. Então, existem vários estudos em andamento, né, de que pessoas que têm, durante o sono REM, o momento do sono em que há uma alta atividade cerebral, porém há um bloqueio do trato córtico-espinhal, do trato piramidal, quando não há esse bloqueio, a pessoa, o que ela está sonhando, ela faz. Então, ela pode lutar, ela pode dar murro, dar chute, ela pode falar, né? Então, geralmente, a família vai dizer que o paciente tem um sono muito agitado, que a cama acorda a cama toda mexida, pode acontecer queda da própria cama dormindo. Então, isso também chama atenção para reforçar, né, que seja uma demência de Lewy, tá? Existem outros sintomas, né? Um deles também importante dizer é uma sensibilidade aumentada a antipsicóticos, né? Então, se você faz um antipsicótico como Aldol, risperidona, olanzapina, esse paciente vai ter uma piora importante aí da instabilidade postural, da rigidez, e pode, inclusive, ter uma agitação maior nessa situação. A outra demência, que é a demência frontotemporal, ela é uma demência que ela costuma ter um início mais precoce, né? Na sexta década, né, mais ou menos entre 50 e 60 anos, e ela é causada por outra patologia, né, que é da proteína tau. E, infelizmente, as demências degenerativas da taupatia, elas têm uma evolução mais grave, têm uma progressão mais rápida, e ela tem algumas variantes, né? Então, para ajudar a entender, o próprio nome ajuda, né? Uma demência frontotemporal. Então, vai pegar funções dessas topografias, frontal, temporal, né? E aí a gente tem na região pré-frontal a região do controle do comportamento, né? Então, pode ser que a pessoa tenha a variante comportamental, onde ela vai ter dificuldades, né, de inibição, ela pode ter alterações, né, do tipo agressividade, hiperoralidade, falar palavrões. Haverá provavelmente uma mudança na personalidade da pessoa. A outra variante, é a afasia progressiva não fluente, né? Nessa variante, você vai ter um comprometimento da fala muito grave, né? Então, o Alzheimer pode dificultar a linguagem? Pode, mas de uma forma leve no início, né? Quando você tem uma demência onde a pessoa não consegue construir frases, faltam conectores das frases, né? E a pessoa acaba evoluindo para não conseguir se comunicar, a gente tem que pensar nessa afasia progressiva primária, não fluente, né? Que pega uma região frontal posterior. E outro subtipo seria a demência chamada antes de demência semântica, né? Então, é uma demência também que afeta a linguagem, mas a pessoa ainda consegue se comunicar um pouco mais do que na afasia progressiva primária e tem uma dificuldade em relação ao significado, né? A dificuldade também de se comunicar, mas ela fala mais do que na afasia progressiva primária. E é a região temporal, né? Temporal anterior. Gostaria de complementar alguma coisa, Arnaldo? Sim. Perfeito, né? Fez bem, detalhou bastante. É importante a gente conhecer esses padrões, né? Ou seja, mais associado aí à alteração da memória, orientação, outro associado com a evolução mais insidiosa, como o professor João botou, outro com comprometimento mais abrupto, ou insidioso, mas com períodos de estabilidade. Como a professora Daniele falou, né, quando você tem a tríade, né, parkinsonismo, alucinações, comprometimento cognitivo, lembrar da demência por corpúsculos de Lewy, e quando o comprometimento comportamental ou da linguagem é o chama mais atenção, às vezes o paciente tem até a memória preservada no começo, mas tem uma alteração comportamental com hipersexualidade, hiperoralidade, agressividade, aquela pessoa que às vezes acha que é um traço do comportamento, né, com a evolução já mais insidiosa, lembrar da demência frontotemporal, né?
Então, esses padrões, né, conhecer esses padrões ajuda em relação ao diagnóstico diferencial, para você saber qual paciente que você deve realmente já dar alguns encaminhamentos mais rápido, né, para neurologia ou para geriatria, para dar a condução desses casos, né? Exato. Então, assim, quem está na atenção primária de saúde, né, vai provavelmente se defrontar com pacientes em fase bem inicial, né? Então, aquele paciente que no primeiro encontro, por conta de uma queixa cognitiva, tem como alteração fundamental uma disfunção minéstica insidiosa, a gente pensa prioritariamente em doença de Alzheimer, assim, né, de uma maneira geral, de uma forma mais simples. Aquele que se apresenta principalmente com alterações comportamentais logo no início, ou seja, as alterações comportamentais é o que chama mais atenção, e você faz o exame físico e não encontra grandes achados, a gente tem que pensar fundamentalmente em demência frontotemporal, e se for uma alteração predominantemente de linguagem, também demência frontotemporal na variante de linguagem, né? E aquele paciente que no início se apresenta com disfunção cognitiva, mas já tem, logo no início, alterações motoras, comprometimento da marcha, e você tem também o paciente tem também, você identifica uma queixa de alucinação, essa alucinação visual bem estruturada, que a Daniele comentou, a gente pensa prioritariamente em demência com corpus de Levy. E lembrando que na corpus de Levy, nós temos esse componente aí das alterações parkinsonianas, e temos que enfatizar que nem sempre o paciente apresenta claramente tremores, muitas vezes eles apresentam apenas uma síndrome rígido-acinética, né? Então a gente tem que ter, de certo modo, uma busca ativa, né, no sentido de pesquisar a rigidez, né, pelo sinal da roda dentada. Nós temos que observar a marcha para tentar identificar a bradicinesia, a expressão facial, a movimentação do corpo desse indivíduo, porque, repito, muitos casos tem a síndrome parkinsoniana se manifestando prioritariamente por meio dessas alterações rígido-acinéticas, sem distúrbio do movimento, sem tremores, né? Aliás, tremores evidentes, né? Muito bem, então... Pois não. Só um aspecto importante aqui na demência por corpúsculos de Levy, né, eles são extremamente sensíveis aí a antipsicóticos, né, principalmente os antipsicóticos que a gente costuma ver com mais disponibilidade na atenção primária, como o haloperidol, né, então eles podem piorar de forma significativa a sua parte motora, né, e inclusive ele é proscrito nessa população, então ter muito cuidado em relação a como tratar essas alterações comportamentais do paciente com demência por corpúsculos de Levy, evitando o uso do antipsicótico, principalmente esses antipsicóticos mais tradicionais, típicos, né, de primeira geração, como o haloperidol. Ok, então vamos lá. Então esse paciente ele chega ao ambulatório, a uma unidade de atenção primária de saúde, uma dessas queixas, e aí nós vamos conversar um pouco sobre os passos, né? O que nós devemos fazer. Obviamente a gente vai começar pela anamnese, detalhando, tentando compreender melhor o que é que está acontecendo com aquele indivíduo. Depois nós vamos seguir alguns passos, dentre eles a aplicação de uma avaliação cognitiva. Nós temos instrumentos de avaliação cognitiva que são facilmente utilizáveis na atenção primária de saúde, e podemos eventualmente solicitar exames de imagem, ou se for o caso, deixar para que esses exames de imagem sejam solicitados pelo especialista, ou seja, nós temos que também eventualmente reconhecer que alguns casos precisam de encaminhamento para um serviço especializado. Então eu queria conversar agora um pouco sobre esses passos na avaliação de uma pessoa idosa com suspeita de uma síndrome demencial. Vamos começar aqui pelo Arnaldo. O primeiro passo realmente é a anamnese detalhada, né? Então, lembrar que na anamnese a gente tem que ir atrás daqueles sinais principais, comprometimento da memória, né? Principalmente a memória recente, né? Às vezes a família diz, olha, a memória dele é muito boa, ele lembra tudo do passado, mais do que a gente, mas a memória recente, aquela capacidade de registrar novas informações, ou seja, o que aconteceu ontem, ou perguntando várias vezes a mesma coisa, contando várias vezes a mesma história, né? Então, essa aí realmente é uma perda de memória significativa, uma dificuldade de registrar
informações novas que ele está recebendo, né? Outra coisa é a alteração da linguagem, dificuldade de lembrar palavras, né? Alterações também em relação à função executiva, que eu falei aqui agora há pouco, capacidade de planejar e fazer tarefas simples que ele costumava fazer, inclusive gerenciar os seus medicamentos, né? Cuidar, tomar medicamento na hora certa, em relação a compras, né? E também alterações também comportamentais, né, como agitação, agressividade, impaciência e, eventualmente, até aquele paciente que tem delírios criando histórias, tá? Nesse momento, é fundamental a presença da família. Então, é importante ter a terceira pessoa durante a consulta, porque muitas vezes o julgamento também está afetado e o paciente nem lembra que está esquecendo. Então, você pergunta se ele está esquecido, ele diz que não está. Mas quando a família está do lado, olha, ele está repetindo várias vezes a mesma história, contando várias vezes a mesma coisa, as coisas de manhã, de tarde ele já não lembra mais, o que ele comeu ontem, hoje ele não lembra o que é que comeu. Então, a presença da terceira pessoa, né, ou seja, do familiar que convive com ele, é fundamental quando você estiver colhendo essa história, né? E também é fundamental saber o uso de medicamentos, lembrando que muitos medicamentos podem afetar a parte da cognição, como, por exemplo, benzodiazepínicos, como também até antipsicóticos, né? Medicamentos que podem também afetar realmente essa parte cognitiva, certo? O segundo passo é a aplicação de testes cognitivos simples. Existem vários testes, né, para avaliar a cognição. Entretanto, eu chamaria a atenção para 2 aqui, que são facilmente aplicáveis na atenção primária. Um deles é o mini exame do estado mental, onde durante 10 minutos você consegue avaliar orientação temporal e espacial, depois consegue avaliar se o paciente consegue registrar, ao pedir para ele informação nova, ao pedir para ele falar 3 palavras, depois você consegue avaliar a atenção, pedindo para ele fazer ali subtrações, né? Depois ele lembrar essas palavras, para você avaliar realmente se ele conseguiu reter essa informação, né? Registrar e evocar nesse momento. E depois você avalia a parte da linguagem e da função visoespacial, pedindo para ele fazer desenhos simples, para ele escrever uma frase, né? Então, é um teste rápido que dá para aplicar na atenção primária, né? Já validado, inclusive, para a população brasileira, com pontos de cortes já reconhecidos, tá? Ele vai até 30 pontos, né? E a depender da escolaridade, ele pode ter uma pontuação, né, mais rígida, né? Ou seja, abaixo de 24 a gente já considera significativo na população que tem um alto grau de escolaridade, ou até no paciente analfabeto você colocar uma pontuação mais baixa. Existe literatura colocando na população brasileira, literatura já bem mais antiga, 13 pontos, né? Então, realmente, ela se adequa a isso. E outro teste rápido, fácil de ser aplicado na atenção primária, que não requer também um alto grau de escolaridade, é o teste de fluência verbal. Durante 1 minuto, você pede para o paciente listar nome de animais, é o que a gente mais utiliza, pode ser frutas também, mas no nosso meio eu recomendo os animais, onde você depois quantifica esses animais e dá pontuação baseada no número de animais que ele falou que não repetiu, né, também. Se ele ficar repetindo também, ele não vai contar. Mas são 2 testes muito simples que você já consegue identificar ali, não só memória, mas outros domínios da cognição, como função executiva, como também a atenção e a linguagem, né? Então, isso aí faz parte logo da anamnese simples que dá para fazer facilmente no primeiro atendimento desse paciente. Outro aspecto importante, que aí não necessariamente ele precisa ser feito na atenção primária, que é uma avaliação sobre fatores que podem ser reversíveis. E aí eu falo de infecções, por isso que a gente sempre pede um hemograma, alterações na glicemia, como, por exemplo, hipo- ou hiperglicemia, então a gente pede realmente a dosagem da glicose em jejum, o TSH, para saber se esse paciente tem um hipotireoidismo, que pode também simular demências, ureia e creatinina, a gente está lembrando que a encefalopatia urêmica pode se manifestar com alterações cognitivas, TGO-TGP e provas de função hepática, encefalopatia hepática também pode afetar a memória, né, a cognição, e também a gente costuma pedir o VDRL, né, ou seja, neurosífilis também é uma das causas de demência. Hoje, cada vez mais a gente está identificando isso, inclusive na população idosa,
pessoas que tiveram, não foram tratadas à época, foram assintomáticos e agora estão se manifestando através de um quadro mais terciário com comprometimento cognitivo, né? E fora isso, o sódio, hiponatremia, pode ser uma causa de alteração cognitiva, como hipernatremia também, mas principalmente hiponatremia, e alteração do cálcio, principalmente a hipercalcemia. Então, passeando nisso, você consegue identificar aí várias causas reversíveis que podem ser abordadas aí na atenção primária, né? Muito bem, Arnaldo. Então, o Arnaldo falou aí da importância da anamnese, a gente caracterizar bem as queixas, a importância do acompanhante, ou do familiar, do cuidador, da pessoa que convive com o paciente. Isto é fundamental e isso deve ser valorizado, né? A opinião do cuidador, a identificação por parte do cuidador de que aquela pessoa está diferente. Eu lembro de algumas vezes em que o paciente chega com o cônjuge, e o cônjuge, ele não sabe propriamente caracterizar o que é que está acontecendo, mas diz que aquela pessoa está com um comportamento diferente, ela está com um desempenho diferente na realização das atividades do dia a dia. Ou seja, isso tem que ser realmente valorizado, porque aquela pessoa conhece como ninguém o paciente, o indivíduo que está com a suspeita de demência, né? Convive ali há 40, 50 anos e, portanto, é capaz de identificar aquelas alterações sutis, iniciais, precoces, que é justamente isso que a gente quer identificar. A gente quer fazer o diagnóstico o mais precocemente possível, né? E o Arnaldo falou também da importância desses instrumentos de avaliação cognitiva extremamente aplicáveis, são fáceis, né, de serem aplicados e que nos dão informações importantíssimas. Pode, inclusive, já apontar também o tipo de demência, porque esses testes eles vão explorar determinados domínios cognitivos e você, ao aplicá-los, vai observar quais são os domínios cognitivos mais fortemente acometidos, e isso pode lhe dar alguma pista em termos da etiologia da síndrome demencial, né? E aí o Arnaldo também chamou a atenção para a necessidade de a gente procurar identificar algum fator modificável. Ele falou aí muito bem, avaliação da função tireoidiana, de fatores metabólicos, e eu queria só acrescentar um aspecto importantíssimo também nessa fase, que seria a avaliação de medicamentos. A gente sabe que automedicação é uma prática extremamente comum em nosso meio, e muitos pacientes, quando a gente vai observar, fazer um inquérito acerca dos medicamentos em uso, estão utilizando substâncias inadequadas, inapropriadas, e particularmente medicamentos psicotrópicos, medicamentos de ação central, que podem comprometer a função cognitiva, e quando a gente faz um manejo dessas prescrições inadequadas, suspende determinados medicamentos, a gente muitas vezes controla aquela disfunção cognitiva. Então, muita atenção para o uso de medicamentos com ação do sistema nervoso central e que pode potencialmente interferir na função cognitiva. Então, vou passar para a Daniele, para ela complementar alguma coisa, nesse sentido, porque eu acho que este é um ponto fundamental, né? A gente procurar identificar os casos precocemente e, nesta primeira consulta, explorar fatores modificáveis, fatores que possam estar interferindo ali no processo cognitivo, na função cognitiva, e se não identificarmos nada, procurar já identificar se aquilo ali realmente merece um encaminhamento ou não para um serviço especializado. Então, você gostaria, Daniela, de complementar alguma coisa nesse sentido? Então, o que eu estava pensando aqui, enquanto o professor Arnaldo estava falando, é que esse momento da anamnese é um momento crucial. E muitas vezes é um momento muito difícil, né? Porque, como o próprio professor falou, é comum o paciente que tem a demência da doença de Alzheimer, ele não reconhecer que tem a dificuldade, né? Então, se você fizer uma consulta somente com o paciente que tem a demência de Alzheimer numa fase leve,
pode ser que você não veja que há o problema, né? Porque ele não vai te trazer a queixa cognitiva, certo? É possível que durante a consulta, na hora que você vai fazer perguntas, né, o paciente olhe para o lado, né, e peça para um familiar ajudar na resposta ou confundir, né, alguma informação, principalmente as informações mais recentes, né? Então, aquilo que é mais para lá de 3 anos, né, pode ser que ele se lembre, mas as informações mais recentes ele vai ter dificuldade de falar. Então, é muito importante que ele esteja com um acompanhante, né? Talvez até fazer uma avaliação separada, separar a consulta do paciente e do acompanhante, porque muitas vezes o momento se torna extremamente conflituoso, né? O paciente fica chateado quando ele é constrangido por o acompanhante dizer que ele não é capaz, né, de fazer, certo? E aí você deve aplicar alguma escala, né? Ou então, realmente, na anamnese, identificar bem as perdas nas atividades instrumentais. Isso também, muitas vezes, é difícil, porque nós temos pacientes que já estão muito limitados pela família, né? Então, e agora, após a pandemia, isso tá muito mais evidente, né? Então, muitos idosos não saem mais de casa para fazer compras, não saem mais de casa para resolver problemas, os pagamentos que são por aplicativo, eles deram para os filhos fazer, porque existe também uma questão de dificuldade dessa digitalização, e tem que ter realmente um empenho para isso. E aí o que acontece é que o paciente ele está muito limitado nas suas atividades mais complexas e você nem percebe, a família nem percebe se ele teria dificuldade ou não, caso ele tivesse exposto àquilo, né? E aí existe uma escala chamada Pfeffer, que é uma escala validada para isso, que você pode perguntar para o acompanhante, né? E aí tem que ser uma pessoa que convive com aquele idoso, qual é a opinião dele, mesmo que ele não faça uma determinada atividade, ele não sai mais de casa, ele não faz mais compra, ele não faz mais pagamento, porque a família não deixa, mas se ele tivesse que fazer, o que aquele acompanhante acha que, como seria o desempenho dele, se ele teria dificuldade, seria capaz ou não, né? Então, aí entra realmente a expertise, né, a experiência e a importância de um médico generalista ter essa conversa com o acompanhante para tentar entender se o funcionamento desse paciente declinou, né? Outra possibilidade é um paciente também que já tem uma escolaridade baixa, e que também nunca fez uma atividade talvez financeira, econômica, né? Então, você pode pedir para o familiar comparar ele com ele mesmo, né? Certo? Então, existe já um funcionamento cognitivo que não é muito complexo, mas como que ele está em relação ao que ele era antes, né? Houve ele não é capaz do que ele fazia antes, né? Então, realmente, é muito importante esse momento e o médico generalista vai sim se deparar com isso e precisa desse conhecimento. Ok, eu queria também destacar aí a importância de avaliação da depressão, né? Nessa fase, muitos pacientes com depressão cursam com, como nós sabemos, com disfunção cognitiva, e isto pode simular um quadro de demência, né? E muitos pacientes, por sua vez, com síndrome demencial, têm como uma das principais manifestações a própria depressão, né? Então, é importante a gente estar atento para esse diagnóstico, né? E aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, como manejar, como fazer esse diagnóstico diferencial. E aí a gente já está chegando ao final da nossa palestra, e aí eu queria logo mais passar rapidamente sobre os próximos passos, depois que você faz a avaliação por meio da anamnese, dos testes cognitivos, e aí a gente vai discutir um pouco sobre os próximos passos, especialmente aquelas situações que mereceriam encaminhamento para um serviço especializado. Você quer comentar, Arnaldo? Bem, ao identificar realmente que é uma condição
que não é uma condição reversível, né? E é um paciente que tem ou alterações cognitivas ou comportamentais e que vai precisar dessa avaliação mais especializada, é importante que esse paciente seja encaminhado para os centros de referência, né? Centros de referências no atendimento do paciente com demência. Nesses lugares a gente tem condição de fazer realmente, né, pedir a tomografia ou ressonância, um exame de neuroimagem, que a gente ainda não falou, e que vai nos guiar principalmente em relação a identificar outras condições que poderiam simular demência, como, por exemplo, neoplasias do sistema nervoso central, ou até mesmo hidrocefalia, que poderia afetar a memória ali como manifestação, afetar a cognição, ou então até mesmo eventos cerebrovasculares, que vai corroborar aí com um quadro de demência vascular, né? Então, é isso que a gente vai fazer e, obviamente, rever a avaliação da anamnese, a avaliação cognitiva mais detalhada, checar todos os exames que já foram solicitados para atrás de identificar causas reversíveis e, a partir desse momento, realmente dar os encaminhamentos, seja para tratar sua condição cognitiva, né, seu declínio cognitivo, através de medicamentos específicos, né, professor João? Dentre eles, os anticolinesterásicos, a gente tem 3 tipos de anticolinesterásicos, né, hoje que são dispensados do programa de medicamentos de alto custo, e também a memantina, que é uma outra medicação que age sobre outro sistema e que tem também como objetivo tratar ou evitar ou diminuir a evolução em relação ao comprometimento cognitivo. A gente sabe que essas respostas, elas não são homogêneas, né, igualitárias em todos os pacientes, alguns pioram apesar do uso da medicação e outros conseguem aí estabilizar durante muito tempo. Não só o seu comprometimento cognitivo, como também o seu comprometimento aí, né, as suas alterações comportamentais. E tratar as condições, né, as alterações comportamentais também com antipsicóticos, eventualmente, né, antidepressivos, né, medicações ali que a gente costuma usar para associar, para tratar essas condições de alteração comportamental. Ótimo. Daniela, você queria comentar alguma coisa sobre encaminhamentos para o serviço especializado? Eu acho que é importante essa parceria, né, com o médico da atenção primária de saúde, dos centros especializados. Idealmente, esses centros deveriam trabalhar em articulação com as unidades primárias de saúde, com a comunidade, né, porque esse paciente ele precisa também de um suporte comunitário muito forte. O Arnaldo falou muito bem no início que é uma condição que acomete também os familiares, os cuidadores, tem um impacto também sobre a família, sobre a comunidade, né? E, portanto, a gente precisa ter um olhar mais global no sentido de dar suporte, não somente ao paciente, mas também aos cuidadores, aos cônjuges, aos familiares, às pessoas que estão na comunidade convivendo com aquele indivíduo, né? Então, idealmente, esse paciente ele deveria ser acompanhado em parte ou muitas vezes até integralmente pelas unidades de atenção primária de saúde, uma vez estabelecido o diagnóstico. Obviamente que nessa fase do diagnóstico é importante a participação de um especialista, é importante ser referenciado para um centro onde haja condição de fazer um exame de imagem, uma ressonância magnética, hoje eventualmente até outros exames, né, a gente deva utilizar em situações específicas, etc. Então, Daniela, você teria alguma coisa a comentar em relação a este aspecto? Então, tudo bem? Tudo bem. Então, nós estamos chegando ao final da nossa palestra, mas antes disso, o professor Luiz Roberto vai trazer... Tem alguma pergunta, professor? Vai trazer algumas perguntas e indagações sobre a temática e, ao final, a gente encerra e fecha a nossa apresentação. Bom, eu quero agradecer a participação aqui dos nossos queridos 3 palestrantes que fizeram aí uma abordagem extremamente interessante. E, enquanto vocês conversavam, eu até mostrei aqui para a doutora Daniela algumas pesquisazinhas que eu fiz aqui no Google mesmo, e de repente percebe-se que há uma grande possibilidade de prestar um serviço valioso utilizando esses recursos que hoje existem aí de telemedicina, de telesaúde, né?
E nós temos aqui toda a infraestrutura para isso, tá certo? Engraçado é que nós já fizemos isso durante mais de 10 anos, e quando veio a solicitação para que os núcleos encerrassem, logo depois que eles tiveram que recomeçar, o nosso sistema ele não estava adequado por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mas recentemente nós firmamos uma parceria com o grupo de telemedicina e telesaúde de Goiás, e vamos poder utilizar a plataforma deles, tá certo? E, assim, se vocês quiserem fazer uma experiência aqui, tá certo? Porque eu acho que se encaixa perfeitamente dentro do conceito da teleinterconsulta, né? Que você possa atender um paciente que está no interior, acompanhado do médico, né, o médico de saúde da família e da comunidade, ou do generalista que esteja no interior, com esse paciente, um familiar, ou um acompanhante, ou um cuidador. Né? E esse é outro tópico também que você tocou, que é muito interessante, que é o fato de os nossos cuidadores geralmente serem pessoas improvisadas, né? Nós não temos, se você procurar aqui, onde é que tem um curso para formação de cuidadores, né? Eu venho na minha família e da minha esposa com uma série de 3 pessoas nessa situação, né? Primeiro foi minha mãe, depois foi meu sogro, agora minha sogra. E o maior trabalho da gente, às vezes quem dá é muito mais o cuidador desorientado, que a gente tem dificuldade de encontrar, do que o próprio paciente. Porque o cuidado que ele vai precisar, a gente praticamente já sabe, né? Agora, você ter o cuidador que tem essa acessibilidade, e nós poderíamos, sei lá, ter alguma ação que não apenas fosse a ação de telesaúde, de teleinterconsulta, para fazer tudo isso que você disse, né? E não deixar o médico que está no interior apenas na situação de dizer, encaminhar, né, para a regulação, mandar conversar com o médico especialista na área de geriatria ou da neurologia, né? E aí muitas e muitas vezes se implica uma série de dificuldades, né, de tempo, dificuldades de espaço, de deslocamento, etc. e tudo, né? Então, assim, quero agradecer a presença de vocês. Eu acho que esse material é um material belíssimo de estudo, porque ele vai para o nosso site, né, para o nosso canal do YouTube, e nós vamos fazer divulgação desse material, está compreendendo? E colocar isso como material de estudo. E vocês sabem o que é? Nós temos um curso agora para exatamente formar médicos de saúde da família e da comunidade, poder dizer para eles que são 2.000 alunos em 3 estados, que eles vão poder, se quiserem, né, aprender um pouco mais sobre isso. E aí vem a tal da história da cadeia produtiva da saúde. O médico do interior que assistir essa apresentação de vocês, provavelmente vai ficar muito interessado em ter um suporte para poder ele se sentir à vontade de fazer aquilo. E aí é onde entram as outras possibilidades que nos trazem as tecnologias digitais da inovação, a tecnologia digital da informação e das comunicações como metodologia de empoderamento, né? Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado também, professor Luiz Roberto, pela oportunidade. Eu, em nome da doutora Daniele, doutor Arnaldo, queria agradecer essa possibilidade de discutirmos sobre um tema extremamente importante, obviamente que é um tema abrangente, muito amplo, o tempo foi insuficiente para a gente conversar sobre todos os aspectos dessa condição, mas eu acho que deu para a gente enaltecer a importância dessa condição hoje no Brasil, como uma prioridade, como nós falamos muito bem antes, né, já falamos sobre isso, como uma prioridade em termos de saúde pública. Acho que a atenção primária de saúde tem muito a contribuir, né, numa abordagem ampla, global, de indivíduos com essa condição, e deve ser privilegiada a atenção na unidade de atenção primária de saúde, porque há muitas intervenções que nós podemos fazer, não somente no sentido da prevenção, mas também no sentido de melhorar
o curso dessa condição, melhorar a qualidade de vida das pessoas acometidas. Então, muito obrigado e espero que possamos ter novas palestras sobre outros aspectos ligados ao envelhecimento populacional e hoje, no caso da palestra de hoje, ligadas aí ao conhecimento sobre as demências, as síndromes demenciais, podemos falar eventualmente sobre algum tipo específico de demência e aí a sugestão sobre a doença de Alzheimer, que é o tipo mais comum. Muito obrigado e agradeço mais uma vez essa oportunidade.